O ano letivo está a começar! Yeah! E por isso, se for caso disso, se fores aluno, professor, funcionário, amigo, pai, filho, ou simplesmente já estiveste na escola e desejavas voltar aos tempos antigos, então desejo-te um ótimo ano letivo. E não há melhor altura exatamente para saber como criar uma rotina. E é exatamente isso que vamos ver. Neste vídeo vais ver 1. Porque é que uma rotina é importante. 2. O que é que tu precisas para criar a tua rotina perfeita. E 3. Quais é que são as técnicas que precisas para seguir essa rotina. Fica atento porque eu te vou explicar passo a passo tudo o que precisas de fazer. Por isso, bora lá pegar no papel e na caneta que vamos começar. E então, porquê é que é importante ter uma rotina? Uma das principais razões é porque o nosso corpo gosta de rotina. De facto, nós temos um relógio biológico de 24 horas, chamado ritmo circadiano, que regula a maioria das nossas funções corporais. Nós e o nosso corpo somos um pouco como dois gajos a andar de canoa. O nosso corpo é o gajo de trás e nós somos o gajo da frente. Ora, qual é que é o objetivo do gajo de trás? É exatamente acompanhar aquilo que o gajo da frente está a fazer. Ora, se o gajo da frente estiver sempre a fazer a mesma coisa, então o gajo de trás pode-se aperceber o que é que o gajo da frente está a fazer e então pode acompanhá-lo. Resultado, andam os dois mais rápido. Mas ora, se o gajo da frente estiver sempre a mudar aquilo que está a fazer, ora, então o gajo de trás nunca se consegue aperceber de facto o que é que o gajo da frente está a fazer. E por isso é quase impossível acompanhá-lo. Conclusão, os dois acabam por andar mais lento. Quando tu tens uma rotina, o teu corpo fica tão regulado que começas a ter fome à mesma hora, sono à mesma hora, concentração à mesma hora. E assim a tua vida fica muito mais fácil, sem teres de fazer tanto esforço e ter tanta força de vontade. Depois, o outro problema de não ter uma rotina é que tens sempre de pensar naquilo que vais fazer a seguir. E claro, isso acarreta uma carrada de problemas. Primeiro porque estás sempre naquela do fazer, faço o que a seguir. Fazer, faço o que a seguir. Fazer, faço o que a seguir. Sem hesitações, sem pensar no que fazer a seguir, era sempre a abrir. Sem hesitações, sem pensar no que fazer a seguir, era sempre a abrir. E com isto não só perdes muito tempo, mas também perdes todo o ritmo e motivação. É muito melhor quando tens uma rotina porque assim é fazer. Ou seja, não tens de estar a perder tempo e ritmo naquelas pausas em estar sempre a pensar o que é que eu vou fazer a seguir. Por exemplo, quando eu estava em Inglaterra, cada segundinho contava. E por isso, para mim, planear o dia seguinte era crucial. Porquê? Porque chegava ao dia seguinte e o que é que acontecia? Ora, era só seguir a lista de instruções. E depois era só sem hesitações, sem pensar no que fazer a seguir, era sempre a abrir. Ficas mesmo com uma adrenalina maluca porque parece que as coisas fluem de uma forma mágica. Era como se a história que escreveste no dia anterior estasse mesmo a tornar realidade à tua frente à medida que as coisas acontecem. E isto é mesmo de sonho. Mas a pergunta o que faço a seguir ainda é mais perigosa por outra razão. Porque ela nos obriga a tomar as decisões no momento. E tomar as decisões no momento é sempre uma ideia, porque nós regemos-nos pela lei do menor esforço, que diz exatamente que nós vamos sempre fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que dá menos trabalho. Ora, se nós no momento temos a decisão, ora, eu vou trabalhar ou vou descansar, por causa da lei do menor esforço, a resposta é óbvia. Ora, vou descansar agora, o eu do futuro que trabalha. Só que qual é que é o problema? O problema é que o tempo passa e nós continuamos naquela lenga-lenga do descanso agora, faço depois. Ou seja, procrastinamos e procrastinamos e procrastinamos. Muitas vezes é só mais tarde que nós reparamos nas consequências desta procrastinação. Por exemplo, quando nós temos aquela nega no teste. Ao criares uma rotina, tu tomas as decisões a partir de uma perspectiva muito mais global e afastado das tuas emoções do momento. O que significa que vais eliminar muito a tua procrastinação. Além disso, é só com uma rotina que tu de facto consegues garantir que fazes sempre aquelas atividades necessárias para atingir os teus objetivos futuros. Como, por exemplo, ter boas notas. O que é importantíssimo de perceber é que uma rotina não é uma prisão que te prende.
Pelo contrário, é exatamente aquilo que te dá a liberdade e o tempo para fazeres tudo aquilo que quiseres, mas sem sacrificar os outros deveres, como a escola, trabalho, etc. Por exemplo, quantas vezes já tentaste estudar, mas só consegues pensar em sair com os amigos, estar a jogar ou nas redes sociais? Ou quantas vezes sais com amigos, estás a jogar ou nas redes sociais e só consegues pensar que devias estar a estudar? Ou quantas vezes tentaste estudar e estar no telemóvel ou na televisão ao mesmo tempo só porque sentes que não tens tempo para fazer as duas coisas uma de cada vez? A verdade é que enquanto não tiveres uma rotina, não vais ser capaz de aproveitar cada momento. Porque vais estar sempre a pensar que devias estar a fazer outra coisa. Quando tentas fazer tudo ao mesmo tempo, não aproveitas nada. Mas quando tens uma rotina, já sabes que terás tempo para fazer as duas coisas. E por isso podes relaxar e assim aproveitar cada momento ao máximo. Agora que já percebemos a importância de uma rotina, como é que então nós construímos a nossa? É exatamente isso que nós vamos ver agora. Por isso, se ainda não o fizeste, pega já no papel e na caneta porque nós vamos começar. Primeiro, como é que nós construímos o esqueleto do nosso horário? Ou seja, como é que nós vamos escolher aquilo que nós colocamos lá? Ora, a estratégia vai ser exatamente ter, querer, dever. Ou seja, primeiro colocamos aquilo que temos que fazer, depois aquilo que queremos fazer e, por fim, aquilo que devemos fazer. Começamos então pela primeira fase, ou seja, aquilo que nós temos que fazer. Primeiro, começamos por colocar o nosso horário de escola e de trabalho. E depois, claro, para ir para a escola ou para o trabalho também somos obrigados a fazer viagens e por isso também devemos incluí-las na nossa rotina. Depois, mediante esse horário, nós definimos então as nossas horas de acordar e de deitar, como já tínhamos visto no nosso vídeo Como Ser Bom Aluno. E depois então definimos as refeições. O principal é mesmo a consistência, ou seja, acordar à mesma hora, deitar à mesma hora e comer à mesma hora, mesmo aos fins de semana. Isto exatamente para o nosso ritmo circadiano, ou seja, o nosso relógio biológico, está sempre bem regulado e nos ajudar. Dormir, comer e trabalhar são basicamente o esqueleto das nossas vidas e por isso é que é importante colocar estes logo em primeiro lugar. E assim já temos a base da nossa rotina. E depois passamos à segunda fase, que é exatamente colocar na rotina as coisas que queremos fazer. Isto pode ser, por exemplo, sair com amigos, fazer desporto, jogar no computador ou no telemóvel, etc, etc. E sim, muito importante, convém também incluir as redes sociais. Isto não só para evitarmos estar constantemente a verificar as redes sociais a ver se recebemos alguma coisa, mas também para nos permitir ser mais intencionais com a maneira como as usamos. Pessoalmente, eu prefiro despachar as redes sociais logo de manhãzinha. Isto porquê? Porque depois, no resto do dia, já posso estar descansado. E, sinceramente, a sensação de liberdade é incrível. Porque já não precisas estar lá constantemente a ver se recebeste alguma coisa. As coisas que queremos fazer estão em segundo lugar na nossa lista de prioridades, porque, afinal de contas, enquanto nós nos sentirmos privados daquilo que realmente queremos fazer, nós também não teremos a cabeça nem a concentração necessárias para ser produtivos e estudar como deve ser. Este é um conceito que muitos pais ainda não conseguem perceber. Que mais vale 4 horas de lazer e 1 hora de estudo bem aproveitada do que 5 horas de estudo muito mal aproveitadas. A ideia aqui é mesmo, work hard, play hard, porque afinal de contas tu só conseguirás work hard se também playares hard. E depois preenchemos o resto da nossa rotina com a terceira fase, ou seja, as coisas que nós devemos fazer. Isto pode ser, por exemplo, estudar, fazer trabalhos de casa, avançar a projetos ou outros trabalhos de grupo, pode ser fazer tarefas domésticas ou fazer exercício, pode ser lavar os dentes ou tomar banho. Basicamente, tu queres incluir tudo, mas tudo mesmo na tua rotina. E porquê incluir tudo? Porque só assim é que uma rotina funciona mesmo. Mas depois surge uma questão muito importante, que é qual? Como é que, de facto, nós, tendo um bloquinho de tempo livre, como é que nós organizamos as tarefas? Como é que nós as ordenamos? Como é que nós escolhemos qual fazer primeiro e qual fazer depois?
Pode ser de uma maneira qualquer? Não, não pode. Mas porquê é que a ordem em que fazemos as coisas é tão importante? Porque nós regemos-nos pela lei da inércia. Ou seja, nós temos sempre tendência a continuar a fazer aquilo que já estávamos a fazer antes. Ora, quantas vezes é que já te aconteceu chegar a casa, tens uma carrada de tempo livre e qual é que é a primeira coisa que vais fazer? Vais logo enfiar-te na caminha ou no sofá a mexer no telemóvel. E depois o que é que vai acontecer? Ora, é muito mais fácil continuar no telemóvel, de acordo com a lei da inércia, do que mudar de atividade e ir estudar. Por isso, o que é que vai acontecer? Aquela suposta meia horinha que era suposto estar no telemóvel, depois passa a uma, passa a duas, passa a três e, entretanto, acaba por ocupar o teu tempo livre todo. Por isso, nunca podes começar pelo telemóvel. E então, qual é que é a solução? A solução eu descobria enquanto eu estava em Inglaterra. Eu reparei que quando eu voltava da escola para casa e se eu me colocava na cama e no telemóvel, eu ficava logo mais preguiçoso com menos vontade de trabalhar. E entretanto perdia 1, 2 ou 3 horas até conseguir estudar. O fantástico é que eu reparei que se eu fosse imediatamente para a secretária, então eu não ficava mais preguiçoso, pelo contrário, parecia que eu até ganhava energia. E assim tinha mais vontade de trabalhar e não perdia tempo. E então qual é que é o segredo? O maior segredo é que tu tens de determinar sempre qual é que é o teu caminho entre chegar a casa, ou entre terminar uma refeição, ou entre terminar as aulas, até chegares à tua secretária. Esse percurso tem de estar extremamente bem definido. Porquê? Porque quando tu chegares à secretária já ganhaste. Por isso o único perigo está nesse caminho. E quanto mais específico fores, menos risco há de cederes a tentações. Por isso, o que é que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer definir claramente o percurso desde que chegas a casa ou desde que terminas a refeição até aonde? Até chegares à secretária. No meu caso, em Inglaterra, era chegar a casa, era trocar de roupa, dobrar a roupa, tirar as coisas da mochila, colocar tudo na secretária e sentar na secretária. Era sempre a mesma rotina, sempre o mesmo ritual. E repetindo isto, eu quase que por magia chegava na secretária e quando chegava na secretária ganhava. Ok, agora já estamos na secretária e então o que é que nós vamos fazer? Será que devemos começar por fazer um trabalho de casa mais difícil ou até um trabalho de grupo? Não, a verdade é que isso é péssima ideia. Porquê? Porque tal como estar no telemóvel, elas são atividades infinitas, são atividades ilimitadas no tempo. Ou seja, tu podes gastar quanto tempo tu quiseres nelas. Porque, por exemplo, no caso do telemóvel, há sempre novos conteúdos, novos posts, novos vídeos. De facto, tu podes gastar um tempo infinito no telemóvel. Mas a mesma coisa é verdade, por exemplo, para o trabalho de grupo. Há sempre mais uma coisinha que podes fazer e não há realmente um travão. A mesma coisa para um trabalho de casa mais difícil. Se tu, por exemplo, emperrares no exercício e não conseguires resolvê-lo, então tu podes ficar lá horas e horas a olhar para o exercício que não sais de lá. Ou seja, é sempre muito má ideia começar com estas atividades infinitas, porque elas de facto não têm fim. E o que é que vai acontecer? Vais acabar por gastar todo o teu tempo livre, todo aquele bloquinho, só naquela atividade. E claro, não é isso que queres, porque isso gasta um tempo imenso. Há uma maneira muito melhor de fazer as coisas, que é qual? Que é exatamente usar o princípio da panela. Em que fazemos o quê? Começamos exatamente pelas atividades mais fáceis. Aquelas atividades que são finitas no tempo e que nós já sabemos que têm um início e um fim claro. Isto também será bom porque vais começar a ganhar mais ritmo, mais motivação e depois vais já ter muito mais vontade e capacidade de resolver depois os exercícios mais difíceis. Por exemplo, eu começava sempre com o meu estudo de mandarim, porque era sempre a coisa mais fácil e mais limitada no tempo. E depois passava para onde? Depois passava para o estudo de matemática, porque esse era à mesma limitado no tempo, mas já era mais exigente mentalmente. E depois, no fim, o que é que eu fazia? Fazia a atividade mais difícil e mais ilimitada no tempo. Que era o quê? Que eram os meus trabalhos de casa.
E assim, o que é que isto permite fazer? Isto permite-me despachar logo aquelas atividades mais fáceis e o tempo que me restar posso aproveitar para o dedicar para as atividades mais difíceis. E no fim, assim, de cada 1h30, 2 horas, convém fazer uma pausa de, por exemplo, meia hora. E aquilo que tu reparas é que mesmo que tu faças uma pausa e vás para o telemóvel, depois só irás perder aí 1, 2 horas em vez daquele bloco inteiro. Porquê? Porque no início já despachaste aquelas atividades todas, o que é muito melhor. Conclusão: se tu tens um bloquinho de tempo livre, como é que vais ordenar as coisas? Ora, o mais importante de tudo é a maneira como começas. Por isso, tu tens de definir claramente qual é que vai ser o teu percurso, desde que chegas a casa até chegares à tua secretária. E quando chegares à secretária, já ganhaste. Agora que estás na secretária, o que é que tu vais fazer? Ora, vais começar pela atividade mais fácil e mais finita no tempo. Isto para quê? Isto para começares a fazer certos e a ganhar mais motivação, mais ritmo para estar preparado para depois o quê? Para depois começares as atividades mais difíceis e mais infinitas no tempo. E depois é só ir repetindo este género de ciclos de 1h30, 2 horas. E assim temos o nosso segundo princípio para construir a rotina. Senta-te, finito, infinito, pausa. Finito, infinito, pausa. Finito, infinito, pausa. E depois temos o terceiro princípio de criar uma rotina, que talvez é o mais importante de todos. Porque se não fizeres este, tudo aquilo que falámos até agora, esquece. Isto porquê? Isto porque se não fores específico, tu nunca consegues fazer nada. Imagina que tu tens uma tarefa a dizer estudar. Ora, tu chegas à secretária e depois vês na tua lista de tarefas estudar. Mas só qual é que é o problema? O problema era exatamente aquilo que nós já tínhamos visto antes. Tu não sabes realmente o que fazer. Estudar não é específico o suficiente para tu saberes exatamente aquilo que tens de fazer. Por isso, o que é que vai acontecer? Vais ser obrigado a tomar a decisão no momento. E como já tínhamos visto, tomar a decisão no momento é péssimo. O que é que vai acontecer? Mas em vez de decidir trabalhar, decidir descansar. Por isso é que é importantíssimo ser específico, porque só assim é que conseguirás ter uma ideia clara daquilo que tens de fazer para eliminar toda a hesitação e toda a tentação e simplesmente fazeres aquilo que tens a fazer. E como é que então tu sabes se uma determinada coisa é suficientemente específica ou não? É muito fácil. A única pergunta que tens de fazer é: consigo imaginar isto na minha cabeça ou não? Ora, por exemplo, lavar os dentes. Lavar os dentes, tu consegues imaginar isso na tua cabeça? Sim, eu acho que sim. Tu consegues-te claramente imaginar a ir para a casa de banho, a pegar na pasta de dentes e da escova, a colocar na escova e a esfregar. Só o facto de escreveres lavar os dentes já é específico e suficiente e por isso não precisas de mais nada. Mas, por outro lado, estudar não é nada específico. Porquê? Porque quando tu te imaginas a estudar, o que é que tu podes pensar? Ora, se calhar estás sentado na tua secretária, mas o que é que estás a fazer mesmo? Estás a estudar que disciplina? Estás a estudar que matéria? Estás a estudar de onde? Do livro? Do caderno? Do computador? Estás a fazer resumos? Só estás a ler? O que é que estás a fazer? A não ser que tu respondas a essas perguntas, tu, quando chegares à secretária, não vais conseguir fazer nada, porque vais ser obrigado a tomar a decisão no momento. Por isso, tem de já estar tudo muito bem planeado antes disso acontecer. E por isso é que precisas mesmo de ser muito específico. Tens de ser capaz de te imaginar a fazer essa coisa na tua cabeça. Vamos então recapitular estes 3 princípios. Ora, o primeiro passo é começarmos pelas coisas que temos que fazer. E ora, essas coisas nunca mudam, por isso vão ser sempre o esqueleto da nossa rotina. Depois, a cada semana, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar na nossa rotina as coisas que queremos fazer nessa semana e as coisas que devemos fazer nessa semana. E depois, como é que vamos ordená-las? Vamos ordená-las sempre da mesma maneira. Ou seja, finito, infinito, pausa. Finito, infinito, pausa. Em ciclos de 1h30, 2 horas.
E depois, em cada atividade, nós queremos ser extremamente específicos na maneira como a descrevemos. Mas calma lá, que ainda há uma coisa muito importante para falar. Ora, talvez estejas a pensar, isto é tudo muito bom e muito bonito, isto das rotinas. Mas o problema é que quando eu tento fazer uma rotina, eu nunca consigo seguir aquilo à risca. Mas ora, o que é importante pensar é que o objetivo de uma rotina não é seguir a rotina ao segundo. O objetivo de uma rotina, nós dizemos que uma rotina resulta quando o quê? Quando nós conseguimos fazer mais e ser mais produtivos tendo uma rotina do que não a tendo. Porque se nós pensarmos bem, os imprevistos acontecem sempre. Só que uma rotina é importante porque nos dá uma ideia clara daquilo que nós devíamos estar a fazer a cada momento. Por isso, mesmo que surjam imprevistos, uma rotina faz com que seja muito mais fácil priorizar e assim cumprir os objetivos do dia. Mas claro, há técnicas que nós podemos utilizar para evitar ou lidar com estes imprevistos. Ora, talvez a mais importante de todas é perceber que nós temos a tendência sempre de pensar que as coisas vão demorar menos tempo do que elas de facto demoram. E então, como é que resolvemos isto? Ora, é simples. Se nós, por exemplo, pensamos que uma coisa vai demorar 45 minutos, então devemos dizer que vai demorar 1 hora. Ou então, se pensamos que aquilo vai demorar 1 hora, devemos colocar na nossa rotina 1 hora e meia. Ou seja, vamos sempre arredondar a nossa previsão para cima. Ou seja, vamos sempre adicionar aquela almofada extra de tempo no caso de acontecer algo imprevisto. O problema é que mesmo colocando todas estas almofadinhas, muitas vezes ainda nos encontramos atrasados em relação ao planeado. E então, como é que resolvemos isto? Pessoalmente, eu reparei que quanto mais fiel eu sou à minha rotina, mais produtivo eu consigo ser e mais coisas consigo fazer. Por isso, a minha sugestão seria, se tu estás a meio de uma tarefa qualquer e já devias estar a fazer outra de acordo com a tua rotina, então eu sugeria mudares de atividade, deixares aquilo que estás a fazer e passar ao próximo. Isto para continuares a par sempre da rotina. E depois, se chegar ao fim do dia e de facto tiveres algum tempinho livre, então sim, podes voltar àquela tarefa que ficou a meio. Assim, as coisas que estavam marcadas para a frente não ficam para trás e quem sabe ainda conseguirás voltar àquela última tarefa. Mas, às vezes, acontece também o contrário, que é o quê? Meteres tantas almofadas que descobres que afinal estás adiantado em relação ao planeado. E então qual é que é a tentação aqui? A tentação é logo ir descansar. Só que qual é que é o problema? O problema é que se te descuidas um pouco, tu vais passar de estar adiantado para estar atrasado em relação à rotina. E isso de facto é um problema. Em vez disso, o que tu queres fazer é continuar a ordem normal de tarefas. Ou seja, imagina que já terminaste todas as atividades que tinhas planeada para antes do lanche. E tens algumas atividades planeadas para depois do lanche. Ora, o que é que tu fazes? Tu começas já a fazer aquelas atividades que estavam planeadas para depois do lanche e continuas a aproveitar esta vantagem de tempo que tens. E vais aproveitar esta vantagem de tempo até ao fim do dia. Isto porquê? Isto primeiro porque tu não sabes quais é que são os imprevistos que acontecem até lá. E segundo, porque depois, no fim do dia, podes aproveitar todo aquele tempo livre para te recompensares. Porque, afinal de contas, tu o mereces. Esta é uma estratégia que eu próprio uso exatamente para ser mais produtivo durante o dia. Porque já sabes que quanto mais rápido e mais fizeres durante o dia, maior será a tua recompensa ao fim do dia. Outra coisa que é importantíssimo sublinhar é que tu não precisas de seguir rigidamente a tua rotina. Podes ser um bocadinho flexível. Por exemplo, no meu caso, eu, quando tinha de ir estudar para diversas disciplinas num dia, eu dava-me a liberdade de escolher qual é que era a disciplina que ia estudar primeiro. Porque de facto a ordem não interessava. Eu iria de qualquer modo estudar as 3 disciplinas, por isso qualquer que eu escolhesse primeiro não interessava. E até ficava mais motivado porque tinha a opção de escolha. Mas depois, se a escolha for entre estudar ou descansar,
e isso já é uma escolha mais perigosa. Por isso já sabes, quanto mais fiel fores à tua rotina, mais fácil será seres mais produtivo e fazeres mais. Mas também não precisas de estar completamente preso à tua rotina, porque afinal de contas essa é simplesmente uma ferramenta para te permitir fazer mais em menos tempo. Mas se decidires mudar a tua rotina à última da hora, cuidadinho que te podes queimar. E agora já tens tudo o que precisas para criares uma rotina mesmo à tua medida e que de facto consigas seguir. Se ainda tiveres alguma questão, deixa em baixo nos comentários. E se quiseres ficar a par de mais vídeos fantásticos como este logo que eles saiam, subscreve no canal e clica no sino. E já agora, se conheceres alguém que está mesmo a precisar de uma rotina, partilha com eles. Até breve!